Oi, o meu nome é Luiz Eduardo e seja bem-vindo ao canal Evolução ao Quadrado. No vídeo de hoje eu vou falar a respeito do tempo geológico. Como o tempo geológico é algo de extrema importância para que nós possamos entender toda a escala da evolução e da história natural da vida do planeta. Por que é importante? Eu vou fazer vários vídeos, explicando vários conceitos de evolução, de paleontologia, de história natural. Só que para fazer alguns vídeos, eu preciso explicar para vocês primeiro alguns conceitos importantes para que vocês não fiquem perdidos, tipo, caramba, o que é isso? Então eu resolvi fazer no vídeo de hoje, vou explicar a respeito das eras geológicas, dos períodos geológicos, das épocas, de toda essa escala de tempo que abrange o planeta Terra. E depois eu vou fazer um vídeo sobre evolução, porque eu acho que fazendo um vídeo sobre escalas geológicas e um vídeo sobre evolução, a gente consegue ter uma margem boa para depois falar de paleontologia e afins, né? Bom, no vídeo de hoje nós vamos tratar a respeito do entendimento do tempo profundo da Terra. Como assim tempo profundo da Terra, Luiz Eduardo? Me explique. Claro que eu explico. Basicamente, a Terra ela é muito antiga, certo? E para entender as escalas geológicas, a gente tem que falar de tempos que são muito difíceis de mensurar para nós, certo? São tempos, assim, muito grandes, que vão de milhares, milhões e até bilhões de anos. Tudo isso ao longo das eras, ao longo dos éons. É uma coisa que é muito difícil da gente mensurar, bem difícil mesmo. Então, resumidamente, para explicar como vai funcionar, eu vou usar uma analogia para que nem todo mundo fique perdido, certo? Nem todo mundo fique perdido sobre a questão do tempo. Essa analogia eu não sei se foi criada por ele, tá? Mas eu vi a primeira vez sendo usada por ele, que é o Carl Sagan. Carl Sagan, o mito, o cara que, o pai da divulgação científica. Ele popularizou o calendário cósmico. O que é o calendário cósmico? O calendário cósmico é algo que pega toda a história do universo, que vai desde o Big Bang até os dias atuais, e comprime tudo isso, esses 3,8 bilhões de anos, em um ano de 365 dias, que é uma coisa que todo mundo consegue mensurar. Então ele fez isso justamente para todo mundo ter uma noção básica de como funciona as escalas de tempo da Terra e do universo. Para vocês terem uma noção, baseado no... Eu vou falar bastante do Carl Sagan também no meu vídeo de astrobiologia. É um vídeo que eu também estou planejando fazer em breve. Spoiler. E... enfim. O calendário cósmico, ele nos permite ter uma noção boa do como funciona toda a escala geológica, certo? E, resumidamente, para vocês terem uma noção, o calendário começa com o Big Bang à meia-noite do dia 1º de janeiro. É o Big Bang. Meia-noite do dia 1º de janeiro, pum, Big Bang. E ele chega até os dias atuais, que nós estamos vivendo às 23h59 do dia 31 de dezembro, no último segundo. É o que nós estamos vivendo agora, nesse exato momento. Então, para vocês terem uma outra noção, os dinossauros dentro do calendário cósmico, eles surgem cerca de 25 de dezembro. No calendário cósmico, os dinossauros surgem em 25 de dezembro e só são extintos no dia 30 de dezembro. Então, os dinossauros foram extintos ontem na escala geológica da Terra. Então, você que acha, nossa, os dinossauros foram extintos há 66 milhões de anos atrás, isso é muito tempo. Em escalas geológicas, não é. Em escalas geológicas, os dinossauros foram extintos muito recentemente. Extintos, né? Porque a gente sabe que os dinossauros, eles não foram extintos, na verdade. Eles ainda existem, né? As aves. Enfim. Com isso,
acho que já dá para ter uma noção boa de como é a questão das eras, certo? Nós vamos entender também como que a ciência ela estuda essas dimensões do tempo profundo, certo? Como que a gente calcula, essas coisas, data e não sei o que, papapá. Milhões de anos, bilhões de anos e tudo mais. Bom, eu vou fazer um vídeo a respeito de como fazem as datações. Mas, resumidamente, a gente faz datação através de isótopos, os diversos isótopos que libera a radiação química, e fazendo a datação dos isótopos, seja de carbono 14, que também não é muito usado, mas enfim, eu vou explicar isso no vídeo, seja de outros isótopos, de outros elementos, a gente consegue ter uma datação muito boa mesmo, de várias eras geológicas, analisando a idade dos fósseis e analisando a idade das rochas. Correto? Pois bem. A ciência divide as escalas de tempo da Terra nas seguintes divisões. Primeiro a gente tem éons, que são os maiores, são os que abrangem mais tempo, né? Éons. Depois a gente tem eras, que abrangem bastante tempo também, mas dentro de um éon pode ter várias eras. Depois a gente tem os períodos, que são as divisões dentro das eras. Depois a gente tem as épocas, que são basicamente as divisões dentro dos períodos. E, por último, as idades, que são as divisões dentro das épocas. Idades a gente não utiliza tanto em escalas de tempo muito antigas. A gente utiliza idades mais em escalas de tempo mais recentes, como no caso da Era do Gelo, por exemplo. Então, é um pouco mais complicado você utilizar idades, porque é muito nomezinho, é muita coisa e, bom, é deveras complexo, certo? A idade da Terra, ela é dividida em 4 éons, certo? Existem 4 éons principais da Terra, que eu irei destacar exatamente os 3 primeiros, depois eu vou falar do último, que é o atual. O primeiro éon da Terra é o Adiano. Ele tem esse nome justamente porque é o período onde a Terra se formou, certo? Então, é uma homenagem ao deus Hades da mitologia grega. E faz sentido, é um nome que tem bastante... Faz sentido porque nesse período a Terra era uma bola de magma gigantesca, então faz sentido esse ser o primeiro nome da Terra. O éon do Adiano, ele começa de 4,5 bilhões, que é a idade da Terra, e vai até 3,8 bilhões. E a partir de 3,8 bilhões começa um outro éon, o éon Arqueano. O éon Arqueano, ele é conhecido por ser aonde a vida começa a surgir. A Terra esfria bastante, ela solidifica tudo, se forma certinho. E é a partir daí, com a formação dos primeiros oceanos e tudo mais, que a vida começa a se desenvolver no planeta. Mas a vida ainda microbiana, né? Até que isso, vida só microscópica. E vai de 3,8 até 2,5 bilhões de anos. Ok? Então, é aqui que começam as bactérias e tal. Aí depois, a partir de 2,5 bilhões de anos, começa o terceiro éon, que é o éon proterozoico. Proto de primitivo, protótipo, zoico animal, então pré-animais. Dá para dizer que aqui que começam os primeiros animais, tá? Bem de forma bem esparsa, tá? Bem esparsa mesmo. Então dá para dizer que foi aqui que começa a vida um pouco mais complexa. Ainda, a maioria da vida era microbiana, bactéria, arqueia, cianobactéria, só que aqui, a partir do final do Proterozoico, que começa a surgir a vida um pouco mais complexa. E por último, a gente tem o éon atual, que é o éon Fanerozoico, porque o Proterozoico ele vai de 2,5 bilhões até 542 milhões de anos, ok? E o éon Fanerozoico
ele vai... Fanero quer dizer, tipo, vida, vida de animais complexos, enfim. Ele dura de 542 milhões de anos e vai até os dias atuais. Então, o Fanerozoico é o éon atual. É o éon que compreende tudo da vida complexa recente. Ok? Dentro do éon Fanerozoico, existem três grandes eras. O Paleozoico, o Mesozoico e o Cenozoico. Certo? Essas três grandes eras constituem o éon Fanerozoico. Vamos começar pela era mais antiga dentro do Fanerozoico, que é o Paleozoico. O Paleozoico ele durou de 542 milhões de anos até 252 milhões de anos. Então ele durou razoavelmente. O primeiro período que irei citar aqui do Paleozoico é o Cambriano. Ele vem logo após o Proterozoico, vem o Cambriano. Lembra que eu falei que no Proterozoico começaram a surgir os primeiros animais mais complexos e tudo mais? Então, é aqui no Cambriano que a vida começa, a vida cria uma explosão, tanto que daí surge o termo explosão cambriana, que basicamente foi o momento que criou mais diversidade biológica de toda a história evolutiva. Tipo, criou várias e várias linhagens diferentes só no Cambriano. Ele é tão importante que tudo o que veio antes dele é classificado como pré-cambriano. Entendeu? Então, tipo, tudo que veio até agora, tipo, Adeano, Arqueano, Proterozoico, tudo isso é pré-cambriano. Que é o Cambriano que tem uma grande diversidade de explosão, e no Cambriano que surgiram várias espécies interessantes, como por exemplo os trilobitas. Os famosos trilobitas surgiram no Cambriano e vão durar até o final do Paleozoico. Esses trilobitas duraram, meu? De fato. O próximo período dentro do Paleozoico é o Ordoviciano. É no Ordoviciano que os continentes começam a se dar uma aglutinada, começa a formar mais continentes e tudo mais, e é aqui que forma, por exemplo, o Gondwana, no Ordoviciano. E o Ordoviciano, em questão de vida, ele tem bastante coisa nova, mas ele é uma DLC do Cambriano, teoricamente. Não é bem isso, porque também não é, né? Mas ele é como se fosse uma DLC do Cambriano, mas a vida já começa a se desenvolver bastante a partir daqui. Os próximos éons, que são muito importantes, que vem logo em seguida, é o Siluriano e o Devoniano. E por que eles são muito importantes para a vida como um todo? Eles são importantes porque é no Siluriano e no Devoniano que os peixes começam a se desenvolver. Tem um grande desenvolvimento dos peixes, certo? Os peixes, eles surgem ali no Siluriano e a partir do Devoniano eles começam a se dividir e se multiplicar pelo planeta e em várias linhagens diferentes. Tanto que no Devoniano tem um peixe que é um dos meus bichos pré-históricos favoritos, que é o Dunkleosteus, tá? Inclusive tem uma foto minha no museu lá do México, que eu tô do lado de um crânio de um Dunkleosteus, e enfim, é muito legal. Mas no Devoniano também tem um bichinho muito curioso, chamado Tiktaalik. E nós, seres humanos, devemos agradecer demais a esse menino. Menino, fala como se fosse uma pessoa, né? Porque se não fosse a linhagem dele, a linhagem dos peixes sarcopterígeos, que quiseram se arrastar para fora da terra e ver o que tinha fora da água, a vida não teria se desenvolvido para essa diversidade de animais terrestres que tem hoje, correto? E basicamente é nesse período que surgem os anfíbios. Os anfíbios surgem no Devoniano por conta desses peixes travessos que quiseram se aventurar para fora d'água e eventualmente geraram o surgimento dos anfíbios. Então, obrigado, Tiktaalik.
Graças a você, eu estou gravando esse vídeo hoje. Exato. Logo após o Devoniano, vem então o Carbonífero. E o Carbonífero eu acho muito legal. O Carbonífero ele é conhecido por ser o período dos insetos gigantes, porque de fato os insetos do Carbonífero eram absurdamente gigantes. Você tem, por exemplo, a Meganeura, que era uma libélula gigantesca, que tinha o tamanho de uma águia. Então pensa numa libélula desse tamanho, tá assim, de envergadura de asa. É um bicho que talvez desse um pouquinho de medo, né, se tu visse. Mas tem um bicho que daria mais medo ainda do mesmo período, que é a Arthropreula. Por quê? Porque a Arthropreula, ela é uma centopeia gigante. Então pessoas que têm medo de centopeia talvez sintam-se um pouco incomodadas com uma Arthropreula vindo para cima de você. No Carbonífero também surgem os répteis. Os répteis surgem no Carbonífero, é o período que os répteis começam a aparecer. E é no Carbonífero também que começam a surgir as grandes florestas. Plantas já tinham começado a se diversificar anteriormente, por causa de as algas verdes, porque todas as plantas descendem das algas verdes. Elas já começaram a se diversificar nos períodos anteriores a esse, só que é agora no Carbonífero que surgem as grandes florestas. As florestas gigantescas, várias árvores gigantes e tudo mais. É nesse período que elas começam a se formar. Ele, inclusive, tem esse nome Carbonífero, porque grande parte do carvão mineral que a gente minera hoje em dia, eles datam desse período, porque carvão mineral é fóssil de planta, né? E basicamente, grande parte do carvão mineral data do período Carbonífero e por isso que ele recebeu esse nome. Carbonífero vem de carvão. Eu acho bem interessante essa situação. E em último lugar, o último período, mas não menos importante, na verdade muito importante, o último período da Era Paleozoica é o Permiano. E é no Permiano que os répteis se diversificam de maneira estúpida. Eles se espalham pelo planeta inteiro, ocupam vários nichos ecológicos diferentes. Enfim, é uma doideira. E é nesse período que surgem os sinápsidos. Sinápsidos que são os ancestrais dos mamíferos, né? Eles são o que iria dar origem lá na frente, né, aos mamíferos, no caso. Eu acho bem legal essa ideia. E um exemplo de sinápsido que eu posso comentar, por exemplo, é o Dimetrodon. O Dimetrodon, ele parece um dinossauro, tanto que ele é sempre muito atrelado aos dinossauros na cultura pop. Ele apareceu no último filme do Jurassic World, né? Então, as pessoas tendem a associar ele com um dinossauro, mas ele não é um dinossauro. Ele é um sinápsido. Então, o Dimetrodon, ele é mais parente de nós, ele é mais nosso parente, mais parente dos mamíferos, do que parente de um dinossauro. Sim, você é parente desse carinha aí. Bom, a partir do Permiano acontece também a fusão da Pangeia. Lembra que eu falei lá atrás que os continentes no Siluriano já estavam começando a se formar e tal? Então, é no Permiano que a Pangeia se forma e forma aquele grande supercontinente que conecta todos os continentes que existem hoje em dia. E algo muito interessante é que nesse período viveu um bicho que tem aqui no Brasil, ele é encontrado aqui no Brasil, chamado Mesossauro. E o Mesossauro, os fósseis dele que são encontrados tanto no sul do Brasil quanto ali no sul da África, eles foram um dos argumentos usados pelo Alfred Wegener para comprovar a teoria da deriva continental, a teoria de que todos os continentes eram unidos e se separaram. Eles viviam ali no sul da América do Sul e sul da África, e que na época eram juntos, né? E os fósseis do Mesossauro foi um dos argumentos que o Alfred Wegener utilizou para poder corroborar a teoria da deriva continental, que mais tarde se provou real. Correto? Então, acabou o Permiano e acabou também a Era Paleozoica.
ele acaba simplesmente na maior extinção em massa que já existiu no planeta Terra. É a maior, simplesmente a maior extinção em massa de todas, assim. Eu vou fazer um vídeo em breve também especificamente sobre cada extinção em massa que já aconteceu no planeta. Então fiquem tranquilos que eu vou fazer um vídeo sobre cada uma das extinções em massa. Beleza? Com o fim do Paleozoico, vamos então à Era Mesozoica, que é, né, a mais legal de todas, porque é a Era dos Dinossauros, certo? É a famosa Era dos Dinossauros, que durou de 252 milhões de anos até 66 milhões de anos. Esse é o tempo que durou toda a Era Mesozoica. E ela não só é a Era dos Dinossauros, como também é a Era dos répteis marinhos e dos pterossauros, certo? Os dinossauros são os animais pré-históricos mais famosos que existem e eles estão vivendo no imaginário popular há muito tempo. E eu por exemplo, só entrei em biologia porque eu amo a evolução e amo principalmente dinossauro, né, cara? Então não dá, é muito legal. Eu vou fazer um vídeo só sobre a Era Mesozoica. Então, esse vídeo aqui é só uma introdução para outros vídeos que vão ser muito maiores do que esse, porque eu vou fazer um vídeo inteiro sobre a Era Mesozoica. Enfim, a Era Mesozoica é dividida em 3 períodos muito famosos: o Triássico, o Jurássico e o Cretáceo, né? O Triássico, ele é marcado pela origem dos dinossauros. Os dinossauros surgem no Triássico, no período Triássico. Ele também é conhecido por ser um período muito bizarro. Sério, a biodiversidade do Triássico é um negócio bizarríssimo. Eu vou destacar isso melhor no meu vídeo que eu vou fazer sobre a Era Mesozoica, mas vocês vão ver que o negócio é uma era bizarra. Depois a gente tem o Jurássico, que é a era onde os dinossauros começam a se diversificar de fato. No Triássico eles surgiram, mas é no Jurássico que eles começam a se espalhar pelo mundo e cobrir praticamente todos os nichos ecológicos da Terra nesse período. E é no Jurássico que a Pangeia começa a se separar. No Triássico a Pangeia ainda estava unida, ela se formou no Permiano, ela ainda estava unida no Triássico, e é no Jurássico que ela começa a se dividir e, enfim, e até começar os continentes a se separarem, né? Outra coisa muito importante do Jurássico é que é no Jurássico que as aves começam a se desenvolver. No caso, as aves elas começam a surgir e tudo mais a partir do Jurássico. As aves que vão dar origem às aves modernas, né, que a gente tem hoje em dia. Já que as aves, elas são um grupo de dinossauro, um grupo diferente de dinossauro, né? E o Cretáceo, que é o último período, né, da Era Mesozoica, ele é o auge dos dinossauros. Basicamente é o momento que os dinossauros estavam mais na sua totalidade, no seu ápice, né? E basicamente é no Cretáceo que surgem os dinossauros mais famosos, né? Então, por exemplo, o Tiranossauro Rex, o Triceratops, todos eles viveram no Cretáceo, né? Mas o Cretáceo também ele é uma fonte de coisas muito legais, né? Dinossauros muito legais. Esse aqui, por exemplo, o Machacalisaurus, que viveu no Brasil, aqui ó, em Minas Gerais. Ele viveu no período Cretáceo, certo? O período Cretáceo brasileiro ele é muito bem documentado. A gente tem vários animais que viveram no período Cretáceo do Brasil. Mas eu vou guardar isso para um vídeo que eu vou fazer sobre animais pré-históricos do Brasil. Especificamente animais pré-históricos do Brasil, que vai ser um vídeo muito legal, então não percam. É só dando um spoilerzinho, ó. Esse aqui é um dos amiguinhos que tem aqui no Brasil. Esse é o Santana Rápido. Também viveu no Cretáceo, no Nordeste brasileiro. Curiosidade sobre o Tiranossauro Rex. Esse ano, 2024, foi descrita uma nova espécie do gênero Tiranossauro. Antes a gente só tinha
uma espécie de tiranossauro, que era o Tiranossauro Rex, Tyrannosaurus Rex. Agora a gente tem o Tiranossauros macraensis, se eu não me engano. E é uma nova espécie, descrita em 2024. Uma nova espécie de tiranossauro. Achei isso bem legal e eu queria compartilhar com vocês. Bom, e o Cretáceo tem fim com a extinção mais famosa de todas, né? Que o meteoro Chicxulub caiu na península de Yucatán, onde hoje é o México, e extinguiu quase todas as linhagens de dinossauros, só sobrando as aves. E foi a segunda maior extinção em massa do planeta. Então olha só, a Era Mesozoica começa depois de uma extinção gigantesca e termina em uma grande extinção gigantesca. A Era Mesozoica está dividida entre as duas maiores extinções. Então, terminando a Era Mesozoica, que é a Era dos Dinossauros, nós temos, por fim, a Era Cenozoica. A Era Cenozoica, ela abrange, né, de 66 milhões de anos atrás até os dias atuais. Então, desde a extinção dos dinossauros até os dias atuais, é basicamente todo o tempo que abrange a Era Cenozoica, correto? E ela também é conhecida por ser a Era dos Mamíferos, porque vale uma coisa importante destacar: os mamíferos, eles já existiam desde o período Triássico. Então, desde o período Triássico já existiam os mamíferos. Só que os dinossauros ocupavam praticamente todos os nichos ecológicos que existiam. Então os mamíferos, eles viviam ali na beirada, tentando, eles eram generalistas, né? Eles viviam assim no escanteio, como pode-se dizer assim. E aí, quando os dinossauros foram extintos e os grandes nichos ecológicos ficaram vagos, os mamíferos, durante vários milhões de anos, se diversificaram e ocuparam. A maioria dos nichos ecológicos hoje é ocupada pelos mamíferos. Então, eles se diversificaram, pegaram aqueles espaços que estavam vácuos dos dinossauros que tinham morrido e se espalharam, né? E basicamente ele é marcado por vários acontecimentos que eu irei citar em vídeos futuros do Cenozoico, né? E um dos principais acontecimentos do Cenozoico é a formação das grandes cadeias de montanhas recentes, como os Andes e o Himalaia. Eles são formados no período Cenozoico. Eles são do Cenozoico, no caso. Certo? E ele também, no final do período Cretáceo, lembra que eu falei dos continentes lá atrás? No final do período Cretáceo, os continentes já estavam formados mais ou menos do jeito que eles são hoje, mas é no período Cenozoico que, os continentes se formam, se estabelecem do jeito que eles são atualmente. Tá? Nesse período, beleza, os continentes se formaram do jeito que está agora e fica assim, tá assim, desde então. Um acontecimento muito importante, né, é que a Era Cenozoica é muito famosa pelos animais da Era do Gelo, né, os mamutes, as preguiças gigantes, os tigres de dente de sabre, que eu irei citar em outro vídeo, principalmente no vídeo de animais do Brasil pré-histórico, tá? Então, aguardem. E uma coisa que eu gosto de destacar no período, na Era Cenozoica, é que tem um período dentro do Cenozoico que é o Mioceno, que ele é muito legal porque nesse período surgiu dois bichos que eu adoro, que é o Megalodon e o Purossauro. Então eles são um jacaré gigante e um tubarão gigante, cara. Esses bichos são muito legais e eles viveram no período Mioceno dentro da Era Cenozoica. Tá? O Purossauro, inclusive, viveu aqui no Brasil, certo? Ele viveu onde hoje é o Brasil, na Amazônia, mais especificamente. Mas já tô dando spoiler demais para os seus vídeos. Enfim, ele também é marcado pelo quê? Pela origem da espécie humana. No Cenozoico, que os primeiros ancestrais dos seres humanos começam a surgir, né? Primeiro entre aspas, porque evolução não é de um para o outro, mas enfim, né? Mais antigo surge o Australopithecus, depois surge o Homo habilis, depois o
Homo erectus, aí o Homo neandertal e o Homo sapiens, se eu não me engano. Eu devo estar esquecendo. Estou esquecendo do denisovano, dos Homo floresienses, bom, enfim. Essas várias espécies humanas coexistiram juntas, tá? Então elas não é gradual, não é de um para o outro, porque evolução não é assim que funciona. Evolução é mudança e uma linhagem não precisa sumir para outra existir, tá? Tipo, não precisa. Tanto que as aves e os dinossauros coexistiram. E se você falar, como a ave coexistiu com dinossauros, se os dinossauros evoluem para as aves? Não, não é assim. Para uma linhagem existir, a outra não tem que sumir. Então, muitas espécies humanas coexistiram juntos e tiveram até filhos híbridos. E o Cenozoico, ele marca os dias atuais, né? A história atual é dentro toda do Cenozoico, mais especificamente no período Quaternário. Nesse livro aqui, muito bom, do Luiz Eduardo Anelli, que é um paleontólogo, ele trata, inclusive, fala aqui, ó, se você ver na tabela estratigráfica, o período Cenozoico, ele é marcado, o período Quaternário ele é dentro da era Cenozoica, no Éon Fanerozoico. Essa tabela estratigráfica, inclusive, ela é basicamente o modelo que a ciência utiliza para poder entender toda a escala de tempo da Terra, né? É formado assim através dos processos da geologia, enfim, por aí eles conseguem formar essa escala de tempo. E lá dentro do calendário cósmico, a gente está vivendo, a nossa espécie surgiu às 11h52 da noite. Dentro do calendário cósmico, os seres humanos modernos surgiram às 11h52 da noite e nós estamos atualmente vivendo às 11h59 no último segundo. Esse segundo está demorando para virar, mas é basicamente isso, né? E cobrindo toda a história moderna, nós chegamos até onde chegamos. E creio que seja isso. Eu espero que vocês possam ter tido um entendimento legal das eras geológicas e do período geológico como um todo. Espero não ter sido muito complexo em minhas explicações. E caso você tenha alguma dúvida, é só botar aí nos comentários que eu respondo, não tem problema. Eu talvez tenha esquecido de falar alguma coisa, talvez eu tenha errado alguma coisa, então se eu errei, por favor me corrijam, eu estou sempre aberto a questões, até porque eu não sou o dono da verdade. Ciência se trabalha assim, se trabalha em conjunto. E é isso. Espero que vocês gostem. Em breve trarei mais vídeos para vocês. E é isso.